Saudações, eu me chamo Bernardo e eu vou estar falando um pouco sobre a biblioteca OpenCV. A OpenCV é uma biblioteca multiplataforma, ou seja, independe de qual ideia você vai estar utilizando, open source, ou seja, gratuita tanto para utilização educacional quanto para utilização comercial, para o desenvolvimento de visão computacional em C++ e Python. Eu devo alertar que visão computacional é um termo bastante complexo e que vale a gente dar uma pesquisada antes, tá? Dentre os módulos principais ofertados dentro da biblioteca OpenCV, nós temos o CV, que é o principal, o mais utilizado, né, que vai acompanhar em todas as aplicações de OpenCV, o ED, CXCore, HiGUI, ML e DNN. Esses são os principais, claro, mas existem muitos outros, mais de 100 que contemplam bastante contribuições de diferentes programadores, tá, que facilitam bastante e reduzem bastante o nosso tempo de programação. Mas a gente vai utilizar nossas operações de uma forma geral, vão acompanhar essa biblioteca NumPy, que é do Python, que lida com operações com dados multidimensionais. Entre as aplicações do OpenCV, a gente pode citar as operações com imagens e filtros, né? Basicamente filtros, como a gente pode ver lá no Facebook, no Instagram, de redução de intensidade de cores, por exemplo, e correções de câmera, por exemplo, também. Eu trouxe aqui um exemplo de uma imagem com a lente, acho que é olho de peixe, me falta a palavra, mas esse aqui é um grande exemplo de distorção causada pela lente, né? As lentes têm um certo formato, uma parte côncavo que distorce a imagem, né? Dependendo da proximidade, distância. E a gente pode fazer um caminho inverso com o OpenCV, corrigindo e tornando elas retas novamente, tá? A gente pode fazer a detecção de cores, objetos e contornos, identificação de objetos, pessoas e cores, e reconhecimento, tanto de objetos, quanto facial e de gestos. Eu trouxe aqui um exemplo aqui de reconhecimento facial, tá? Dependendo, isso é bem característico do OpenCV, dependendo do quão finas suas bolinhas forem, você consegue também identificar que pessoa que é essa aqui, tá? Por parte das expressões dela. Eu trouxe também um exemplo aqui que contempla os três, tanto detecção, quanto identificação, quanto reconhecimento. Aqui a gente tem, por exemplo, a detecção de carros por meio de do contorno do carro, né? Então a gente utiliza aqui, tem várias instâncias de carros, então a gente consegue detectar carros por essa imagem, beleza? A gente também consegue identificar carros, porque quando a gente pegar uma caixinha aqui, essa caixinha vai seguir até o final da rua. Então ela vai identificar que esse carro é o mesmo carro do começo até o fim, tá? E o reconhecimento de carros, porque a gente consegue pegar que esse carro é um Citroën C5, porque ele fez esse seguinte caminho, ele pegou a imagem, processou a imagem, fez toda a detecção, depois toda a identificação de qual carro e qual contorno, né? E sobre qual espaço na imagem ele está, e depois ele passou por um banco de dados que constam todos os carros e conseguiu distinguir qual carro é qual. Tá? E isso que é reconhecimento. Eles são complementares. Primeiro tem que ter a detecção, depois a identificação e depois o reconhecimento. Dependendo da aplicação, você só vai precisar de um. Tá? A aplicação para automação industrial. Controle de processos, por exemplo, uma malha fechada de nível de tanque, sabe? E também correção de movimento de robôs. É muito comum que, por exemplo, com o movimento de robôs, né, o motor acaba desalinhando ali com o objeto que você quer pegar. Então ele consegue fazer aquela recorreção do ponto zero do robô. Contagem de produtos, né, vai passando o produto e você vai contando. Ou até mesmo numa imagem, você consegue controlar quantos produtos você consegue ver. Detecção de eventos. Por exemplo, eu trouxe aqui esse exemplo do Factory.io, né, que a gente utilizava esse sensor aqui para detectar cores, mas poderia também ser tanto quanto cores, quanto o tamanho da caixa, sei lá, do objeto, quanto também a velocidade, porque a gente pega do ponto inicial do ponto final e vê quanto tempo, né? E a gente também consegue fazer o controle de qualidade. Eu trouxe aqui uma imagem de uma camiseta suja, mas, por exemplo, se isso aqui tivesse numa linha de produção, a gente sabia que está fora do padrão daquilo que a gente considera bom. Então a gente poderia dar isso como uma coisa ruim, né? E no final do processo retirar essa peça. Como também a gente poderia ser uma indústria de têxtil, né? E
você conseguir identificar buracos numa malha. Isso também é muito utilizado, tá? Então essas são aplicações para industriais de OpenCV. A gente vai falar um pouco sobre os ambientes de desenvolvimento, né? Porque é uma biblioteca, a gente vai precisar de uma IDE para escrever justamente o nosso código. O que eu recomendo como é Python, a gente pode utilizar esse PyCharm, que é uma IDE especificamente para Python. Ela normalmente é a melhor para desenvolvimento em Python, eu utilizo mais ela. Ela é bem leve também e pode ser utilizada dentro de Raspberry Pis. Também tem a CodeBlocks, que é aquele mais simplesão para C++. Mas hoje a gente vai utilizar a pedidos o Visual Studio 2019. Ele é mais complexo, mais pesado, porém ele também é bem completo. Então a gente vai utilizar ele hoje, tá? A instalação do Visual Studio é bem simples. Basta você baixar o .exe no site, né? Executar esse .exe e quando você for abrir o instalador, vai aparecer aqui a seleção de módulos do Visual Studio que você vai querer baixar. Para o OpenCV, para a execução dos códigos em Python, você vai ter que baixar o módulo de Python, né? Isso vai te pesar 800 MB, né? Acho. Porém, se você quiser baixar fazer o código em C++ ou C Sharp, Visual Basic, JavaScript, que é o que normalmente o Visual Studio trabalha, você vai ter que baixar esse módulo aqui e ele já vai pelas casas das dezenas ali de gigas, tá? Isso é um bem pesado. Ele é uma ideia bem pesada, tá? E ela é autoral da Microsoft, então você vai ter que ter uma conta da Microsoft, um Hotmail, sabe? Um Outlook, para poder entrar. Então eu vou ali agora baixar o OpenCV para vocês, porque o OpenCV é uma biblioteca. A gente já baixou a IDE e agora a gente vai baixar a biblioteca. Eu vou abrir o Visual Studio. Criar um projeto. A gente procura aqui Python. No meu caso, né, se você for em C Sharp, vai ser outro nome. Próximo. Deixa eu dar um nome para o projeto aqui. Vou botar aqui teste 1, 2, 3. Criar. Pronto. Aqui ele já está instalado e esse aqui é o ambiente de desenvolvimento. Vocês podem ver que ele é bem complexo de entender, tem bastante coisa, então eu vou dar o caminho mais simples para você baixar tudo aquilo que você precisa. Aqui já está com Python, por exemplo, aqui já está com Python. Mas para eu baixar o OpenCV, eu vim aqui, tem aqui Python e aqui tem um presentinho. Aperto nesse presentinho aqui e vai abrir o pipe. Dentro do pipe, eu venho aqui em pesquisar e eu escrevo OpenCV -Python. Aqui vai aparecer uma sequência de opções, mas eu tenho que escolher especificamente essa aqui, tá? Eu já tenho ela. Como vocês podem ver, eu já tenho ela, mas para vocês não vai ter. Fazer esse mesmo processo de instalação para o C++, que é outra linguagem que o OpenCV contempla, é bem mais complexo. Já demora ali uma questão de meia hora para instalar. Por isso que é bem frustrante fazer isso em C++, tá, pessoal? Então, agora vamos com o OpenCV já instalado aqui. Como a gente pode ver, com o OpenCV já instalado, a gente já pode fazer aqui, o nosso próximo slide, que seria o Hello World do OpenCV. O Hello World é o código mais simples que a gente vai ter em C, por exemplo. Então, existe um equivalente para o OpenCV, que a gente vai aqui importar a biblioteca CV2, que é o módulo, né? Beleza. Importe CV2. E importe também a NumPy, né? É uma biblioteca que a gente não vai utilizar nesse exemplo aqui, mas ela vai ser auxiliar em todo o restante. NumPy, eu posso mudar a forma que eu vou referenciar a biblioteca usando o S. Daí eu vou botar NP para facilitar. É normalmente utilizado assim mesmo. Tá? Beleza. Agora eu venho aqui, CV2, eu crio aqui imagem, né? Igual a CV2.image.
.imRead e eu abro aspas para a imagem que eu quiser baixar. Veja, Python não é uma linguagem tipada, a gente não precisa referenciar tipos de variáveis, tá? Então é realmente assim e ele automaticamente atribui um tipo. Agora a gente vai abrir aqui. Eu gosto de fazer por esse caminho, tá, pessoal? Eu gosto de fazer assim, ó. Eu pego aqui, py, teste 123, o nome do arquivo, copio o caminho completo. Eu gosto de fazer assim. Venho aqui, abrir local de arquivo e eu tenho a pasta da onde o meu projeto tá aberto. Eu venho aqui e eu vou colocar uma imagem dentro desse projeto aqui. Acho que está nos downloads. Ixi, acho que eu botei para outro projeto. Acho que eu coloquei outro projeto, peraí. Botei no teste 1 a Lena. Aqui, ó. Normalmente é só botar o arquivo de imagem dentro aqui. Essa imagem aqui, ó. Essa imagem aqui, a Lena. A Lena é uma foto bem padrão também do OpenCV, de qualquer curso de processamento de imagem vai usar essa imagem aqui, tá? Ela tem até uma história que é interessante para pesquisar, mas para o nosso ponto é interessante a gente saber aqui, ó. O nome do arquivo é a_lena, um arquivo JPG. Então a gente vem aqui, dupla aspas, né? a_lena.jpg. Como a gente botou na mesma pasta, ela vai referenciar certo, tá? Aí a gente vem aqui, cv2.imshow. Aqui, ó, perceba que ele vai dizer quais variáveis que ele está requerindo para fazer essa função. Então aqui é o winName, é o nome da janela que a gente vai abrir. Vai ser aqui, ó, janela. E aqui é a variável que a gente abriu antes, né? Colocando isso aqui, ó, é interessante, aliás, é obrigatório, visto que que também contempla vídeos, a gente colocar o cv2.waitKey 1, tá? Isso aqui é um delay. A gente está adicionando um delay para que ele seja finito e não bug, tá? Então, com isso já é o suficiente, tá? Anexar, que é fazer o debug. E aqui, ó, tá aqui a janela com a imagem da Lena, tá? Perceba que o nome da janela é o nome que a gente colocou ali. E esse é o código mais simples que você pode fazer no OpenCV. Beleza? Seguindo para o referencial teórico agora, para a gente entender um pouco sobre o que o OpenCV faz, a gente precisa entender um pouco sobre processamento de imagens. Beleza? Agora, para a gente entender um pouquinho sobre o processamento de imagens no escopo de automação industrial, a gente deve se ater aos seguintes detalhes: a resolução, as cores e o contraste. A resolução é o nível de detalhe que uma imagem comporta. Quanto maior a resolução, maior a quantidade de pixels que a tua imagem vai ter. Esses são os níveis de resoluções usuais de se encontrar: o VGA, o HD, Full HD e o 4K. Se a gente tem uma imagem VGA 640 por 480, significa que a gente vai ter 480 pixels de altura e 640 pixels de largura. Nem sempre isso é uma coisa boa, porque quanto maior a tua imagem, mais pesado vai ser o teu processamento e mais demorado vai ser para terminar ele. Isso impacta diretamente no processamento em tempo real, visto que quanto maior a tua imagem, menor a quantidade de frames que a tua imagem vai ter. Tá? Então é muito importante escolher a resolução ideal para a tua aplicação. Tá? Dependendo da resolução, você também captará ruídos a mais, porque, por exemplo, em Full HD você consegue ter basicamente uma representação muito boa da minha imagem. Em 4K você já conseguirá captar os furos da malha da minha camiseta. Isso pode ser um ruído dependendo da aplicação. Então nem sempre maior resolução, melhor resultado. Cor e suas diferentes formas de representar. No software você vai encontrar várias vezes diferentes formas de representar suas cores. O que é mais normal é a gente encontrar a escala BGR, que sim, é RGB, só que de uma ordem diferente, é a ordem alfabética de falar RGB. Então, BGR é uma escala de 0 até 256 de intensidade. Aqui, ó, se eu quero representar o azul, essa escala, eu vou usar 256, 0 e 0.
Se eu quero representar o verde é 0,256 e 0, e vermelho é 0,0256. Se eu quero o branco, é tudo junto, é a soma de todas as cores, e é tudo 256. No HSV é um pouco mais complexo, é um pouco mais difícil de tu ver assim, mas é como se fosse uma escala polar lá, sabe? Coordenadas cilíndricas de eletromagnetismo. Então, mas existem muitas paletas na internet para você conseguir as cores que você quiser, tá? Que é a escala HSV, que é Hue, Saturation e Value. E o contraste, acho que é o principal ponto de a gente entender que o contraste é a diferença de cor que torna um objeto distinguível. Ou seja, quando a gente vai escrever, a gente escreve com uma caneta preta num papel branco, para a gente conseguir ter contraste entre a informação útil e aquilo que não é. Então, isso vale, claro, para escrita, para códigos, né, como QR Code, como também para poses. Eu trouxe aqui uma pequena imagem do quem é esse Pokémon. A gente consegue identificar aqui que é o Pikachu por conta do formato do Pikachu que é conhecido e da pose que ele está fazendo, né? E também que ele está sobreposto de uma cor diferente daquilo que ele está se mostrando aqui, né? Então, é muito importante a gente, por exemplo, numa aplicação industrial, em blocos com cores passando por esteira, que a cor da esteira seja completamente diferente da cor do objeto, para que a gente tenha um contraste realmente. E aí torna muito mais fácil a gente obter a informação útil. Agora indo para as aplicações. Então esse é o primeiro exemplo de aplicação do OpenCV. Eu vou estar fazendo aqui uma leitura de uma imagem em tempo real, para a gente poder fazer um filtro da cor do objeto que vai estar passando numa esteira, digamos assim. Então, para explicar primeiramente o que a gente vai estar realizando aqui, eu vou explicar o básico do código para depois eu estar mostrando ele rodando, tá? Então aqui, ao invés de estar utilizando uma imagem, eu estou utilizando um vídeo, né? Eu estou utilizando CV2.video capture, ou seja, está captando um vídeo, e ao invés de um arquivo de vídeo, eu estou utilizando zero. Zero é um índice para o espaço de memória onde as imagens da minha câmera de vídeo, né, vai estar captando. Ela vai estar enviando as imagens da minha câmera para essa variável aqui. Eu estou setando aqui o tamanho do vídeo que eu quero receber, né? E aqui eu estou criando uma pequena janela cheia de sliders, né, para eu poder selecionar a cor, o filtro de cor máximos e mínimos de cada cor, por exemplo, para a gente poder estar aceitando apenas as cores do produto. Aqui é um laço infinito, que ele só vai ser quebrado aqui no fim, se eu apertar a letra Q. Dentro desse laço a gente vai ter a leitura aqui, ó, da variável cap, que recebe as imagens da minha câmera, né? Caso seja bem sucedida, ela vai para a variável img, e aqui segue, tá? Para a gente explicar basicamente o que ele faz um filtro de máximos e mínimos de uma cor. Então, agora indo para a aplicação, bom, todo engenheiro começa o dia com café. Então, nada melhor do que a gente começar usando o exemplo de uma linha de produção como se fosse da Melita, tá? Vamos dar esse exemplo. Então, imagina que eu quero poder filtrar toda a esteira. Digamos que aqui atrás do café da Melita, aqui, a gente vai ter uma esteira. Eu não quero que essas informações da esteira venham. Então, eu quero filtrar. Eu quero que apenas apareça o café mesmo, a área da superfície do café. Então, eu vou estar selecionando aqui as cores que fariam essa filtragem. Então, aqui, acho que só pegar que tá bom. Aqui a saturação, a gente vai no olho aqui mesmo. Aqui tá bom. Acho que um pouquinho mais aqui. Tá bom. Beleza. Aqui a gente filtra só um pouquinho para tirar esse ruído que tá dando ali, ó.
E bom, como vocês podem ver, aqui seria uma boa delimitação da área, da superfície do café. Tá? Se a gente quisesse só ler, bom, aqui é a imagem real, aqui é a imagem binária para a gente filtrar, do que a gente vai filtrar, e aqui é como se fosse a imagem apenas com aquilo que é útil para a gente, tá? Que é a área da superfície da caixa. Existe um efeito também engraçado aqui, que a gente pode também obter apenas o contorno da caixa, que é bem interessante também para as aplicações do OpenCV, tá? Então essa aqui é a primeira aplicação. Então esse aqui agora é uma segunda aplicação. Essa é um pouco mais complexa, tá? Na real, em termos de código, ela é bem complexa, porém ela é bem mais tangível da aplicação. Dessa vez a gente vai não estar utilizando mais a câmera, mas agora um vídeo já pré-gravado, como se fosse a gravação do fluxo de carros e motos de uma rodovia específica, tá? Nesse código a gente vai estar utilizando o mesmo princípio do anterior em termos de vídeo, né? Só que agora com uma imagem específica. A gente vai estar selecionando uma região de interesse, tá? Nessa região de interesse a gente vai fazer aquele mesmo processo de máscara do último exemplo, só que agora, para ao invés de uma esteira e um produto, de carros passando em cima de uma rodovia, tá? E eu já vou direto para a aplicação para a gente poder ver o resultado. Aqui é a máscara, né? Como se tivesse aqui, ó. Essa máscara é como se fosse uma. Deixa eu até ver onde encaixa isso aqui. Deve ser por aqui, ó. Por aqui, mais ou menos. É como se a gente estivesse pegando uma região de interesse do vídeo e a gente só está analisando essa parte do vídeo. Porque se a gente fosse pegar primeiro toda a parte do vídeo, seria bem mais pesado e também teria muito ruído, né? Porque teria muitas seções desse vídeo que teriam a mesma parte de cor do que essa cor, do que essa seção que a gente está pegando. Então, vamos colocar para rodar aqui, deixar aqui do ladinho aqui a máscara, né? Pra gente poder ver. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Isso aqui já entra na área da identificação, tá? Não é só apenas detecção. É identificação também, porque a gente está dando um número específico por um caso, né? E ele está seguindo. Então essa aqui é a segunda aplicação. Se a gente for ver aqui, ó, vai vir bastante motos um do lado do outro e vai existir um problema, porque ele não vai conseguir identificar todos ao mesmo tempo, né? Quando eles entram em espaços separados um do outro, ele não tem problema. Perceba. Isso porque, bom, a câmera tem ruídos, né? Ela também acaba balançando por conta do vento, né? O reflexo do sol acaba também sendo bastante ruidoso, mas para uma aplicação mais controlada de uma empresa que pode controlar o reflexo que vai ter, né? Incidente de uma esteira, isso seria muito mais proveitoso. Então agora vamos para a última aplicação. E a última aplicação que eu vou estar mostrando é uma aplicação que eu fiz uma interação com o Factory.io. Eu estou utilizando aqui o Streamlabs como uma webcam virtual para a gente conseguir simular como se fosse uma câmera numa indústria de verdade, tá? Então eu vim aqui, ó, com o Virtual Webcam ligado aqui na janela do Factory.io. Então eu já setei aqui a comunicação do CodeSys com o Factory.io com o código da minha prova, né? De um separador por peso. Mas imagina que eu adicionei aqui mais um separador por cor também, assim, sabe? Uma variável por cor. Então eu vim aqui, ó, dando play. Detalhe, a comunicação já está feita aqui, né? Eu venho aqui, ó, dou o start. Opa, tá pausado. Dei start. Agora eu venho aqui e coloco numa posição como se fosse um sensor mesmo, né?
E eu já dei start aqui no OpenCV porque é muito pesado para fazer esse depuramento. Então eu já deixei setado aqui. Deixei as janelas das máscaras também, ó. E como vocês podem ver, ele está identificando por cor que passar na esteira de cada máscara. E por isso que eu fiz essa sequência de aplicações, né? Por mais que pareça no início um pouco sem relação, por isso que a gente faz essas máscaras, né? Por isso que a gente faz essa... para a gente poder identificar o que é o 0 e o que é o 1 de cada cor. Então, como vocês podem ver, as cores azuis e verdes ficam bem marcantes aqui, né? Porque elas são cores fortes e fazem bastante contraste com a esteira. Já a cinza, como ela é uma cor que é bem próxima com a da esteira, ela acaba tendo bastante ruído. E a esteira aqui, ó, por conta do reflexo com a iluminação do local, a gente acaba tendo um pequeno ruído aqui da esteira, que também reflete um pouco na própria peça, até porque é uma peça metálica, ela também reflete luz. Então essa aqui é a aplicação. Agora eu vou estar passando para o código, tá? Como vocês podem ver, ela também é delimitada aqui, ó, as cores e as caixinhas das cores com a identificação dela. E agora eu vou passar para o código, tá bom? Agora voltando para o setup normal de gravação, eu troquei aqui para um vídeo, né, para a gente poder continuar sem ter muito peso, dando aqui o debug. A gente agora tem uma gravação vertical, né, um pouco mais lenta, mas com outros tipos de peças. Percebo que ainda permanece, mesmo na visão vertical, identificando bem as peças, né? A cinza com um pouco de ruído ainda, que é comum. Mas explicando aqui, é o mesmo processo, assim, gente. Identificando se der certo, ele lê o vídeo, né? A gente escolhe aqui uma área de interesse para leitura. É interessante para você reduzir a quantidade de informação que você vai processar. Aqui a gente está fazendo uma interpolação do vídeo. Para caso você não tenha essa região de interesse e quer pegar todo o vídeo, você vai fazer uma interpolação de 1920 para 1080, tá? Acabou o vídeo, por isso que dá erro. Você faz uma interpolação para diminuir o vídeo, né? Isso é um pouco complexo, mas é só uma função para diminuir a janela, digamos assim. Aqui a gente faz as máscaras, né? Eu descrevo bem o código para quem quiser um dia pegar e testar. Tá descrito cada passo a passo. Aqui a gente faz as máscaras, que eu havia comentado no primeiro exemplo, né? Aqui, as máscaras, a gente faz assim, ó. Aqui a gente tem o low blue e o high blue, por exemplo. A gente vai pegar os vídeos como se fosse a imagem. Vamos lá, deixa eu pegar aqui o Paint. Vamos abrir aqui o Paint. Eu tenho a imagem aqui do bloco azul. Opa, bloco verde. Aqui, o bloco verde, tá bom. A gente pega aqui, ó, uma seção do bloco que esteja bastante escura, né? Opa. E a gente identifica aqui, ó, quais as cores que estão aqui. Esse aqui é o limite inferior. A gente pega aqui e esse aqui é o limite superior, né? A gente vem aqui, ó, no próprio código e só substitui aqui, fazendo essa substituição e uma pequena lógica, né? Porque você não quer que uma cor entre na cor do... Por exemplo, eu não quero que a cor azul também esteja dentro da faixa que contempla a cor verde. Então eu faço essas máscaras comunicar entre si, né? O código parece grande, mas é só o mesmo procedimento repetido 3 vezes para cada tipo de bloco. Aqui a gente transforma aquela máscara em uma máscara de gradiente em cinza, né? Uma escala cinza. Aqui a gente só coloca um threshold, que é um limite onde a gente diz de cinza que a gente diz que é 1 e outro limite de cinza que a gente diz que é 0. E aí a gente delimita que ele vai identificar toda a área acima de 30.000 pixels. Então vocês podem ver que ele não vai ler os limites das bordas dos itens, porque são áreas acima de 30.000 pixels, tá? E é bem simples, como vocês podem ver, mas é uma aplicação que poderia ser utilizada na vida real. Então é isso. Falando um pouco sobre os pontos fortes do OpenCV,
a gente pode observar a praticidade dele, porque ele contempla vários parâmetros de leitura a serem medidos e apenas um sensor que é a câmera. Então você consegue, por meio dele, não só ler a cor, mas você também consegue ler a presença, você consegue ver distância, as dimensões da própria caixa, né? Consegue fazer algumas medições que são mais subjetivas do que a gente imaginava, de parâmetros de qualidade e identificações de grandes sets de dados, né? De grandes quantidades de produtos. Ele possui bastante referência acadêmica, principalmente atual, e também na internet, gratuita, em sites como o YouTube e até plataformas de cursos online. A confiabilidade dele aumenta conforme aquilo que você implementa no código, né? Então isso é uma coisa boa. Ele é barato, porque você basicamente só exige um computador relativamente bom, vamos ser sinceros, mas só um computador e uma câmera. E o outro ponto é que ele é o estado da arte da tecnologia, né? Hoje ele é um assunto bastante pesquisado, né? Então, se você quiser se especializar nessa área, com certeza vai ser um adicional para a sua formação como profissional. Os pontos fracos. Bom, o processamento dele é pesado. E é bem pesado a ponto que meu PC reclamou bastante durante a execução desse projeto aqui, né? Ele exige uma familiaridade bem grande com programação, mesmo eu que passei bastante tempo programando em várias outras linguagens, tive bastante dificuldade com isso, tá? Ele é bastante suscetível a ruído, eu falo isso porque eu tentei até fazer uma quarta aplicação de correção de câmera, onde a gente fazia como se fosse um CAN scanner, só que por conta que ele precisava de um contraste, por isso que eu deixei bastante claro o contraste, eu não conseguia adicionar essa aplicação. Então os ruídos realmente são presentes, tá? Então você precisa arrumar um lugarzinho para aquilo que você quer medir. E não adianta segurar a câmera na mão, porque qualquer mexidinha ele para. Muitas coisas ainda são novas e desconhecidas. Então, como é o estado da arte na tecnologia, tem muita coisa que ainda não foi descoberta. Isso pode ser ruim ou pode ser bom, porque são oportunidades daquilo que você vai destrinchar, né? Então, como conclusão, a minha experiência com PCV foi bastante positiva. Eu aprendi bastante coisa que eu sempre tive vontade de aprender, tá? Alguns adendos que eu posso dar à IDE do Visual Studio. Eu achei bastante traumático tentar implementar o OpenCV em C++. Foi bastante difícil, por isso que eu comentei aqui no começo. Ele existe também algumas outros, como é que eu posso dizer, acopladores, que tentam fazer a tradução do OpenCV para outras linguagens. A gente tem, por exemplo, o EMGU-CV, que é um desses tradutores, digamos assim, que faz toda a conversão do OpenCV, que é para Python, C++, para C#. Também existem bastante referências, principalmente de um canal no YouTube bastante especializado no assunto, mas eu também não senti muita firmeza, porque é difícil de baixar, é basicamente bastante difícil de utilizar o Visual Studio. Eu só achei bastante fácil só para Python mesmo, mas ele tem um adendo ali que ele não te sopra as funções do CV, né? Então você meio que tem que decorar todas as funções. Foi só mais ou menos isso que eu tive de dificuldade na execução do projeto, né? De o restante eu só tenho falar que foi positivo e é isso.